Oi, sétimo ano, sou a professora Isabel, professora de História. A nossa aula hoje é sobre feudalismo. A formação do feudalismo. O feudalismo promoveu uma reestruturação no modelo de organização social, política, econômica e cultural dos países da Europa Ocidental. O sistema criou um modo de produção que marcou o início da Idade Média após a queda do Império Romano. O sistema teria surgido a partir da junção de dois elementos que pertenciam a civilizações diferentes. Dois elementos que nós vamos ver agora. O primeiro é o colonato, o segundo é o comitatus. O colonato é um elemento de origem dos romanos, já o comitatus é um elemento de origem dos povos bárbaros. O colonato ele representava um modo de produção exercido pelos romanos, no qual os camponeses produziam para os donos da terra em troca de proteção. Então, isso quer dizer que havia uma relação de troca. Os camponeses produziam e os donos das terras davam proteção a esses camponeses. Já o comitatus, que era característica dos povos bárbaros, que consistia na relação de lealdade entre guerreiros e chefes tribais e que serviu de inspiração para a relação desenvolvida entre os membros da nobreza no feudalismo. Também podemos dizer que era uma relação de troca, de lealdade entre guerreiros e chefes tribais, que também serviu de inspiração para o feudalismo. A origem do feudalismo. Um dos motivos que levou ao surgimento do feudalismo foi o processo de ruralização. Esse processo ocorreu com a população em razão da economia ter sofrido uma redução nas atividades comerciais com a crise de Roma. A invasão dos povos bárbaros também foi um dos motivos que favoreceu o início do feudalismo, pois com a tamanha violência, os romanos foram obrigados a se afastarem da cidade, levando consigo os camponeses. Então, dois elementos, né? O primeiro foi o processo de ruralização, o segundo, a invasão dos povos bárbaros, que favoreceu ao surgimento do feudalismo e ao seu desenvolvimento. A insegurança e a violência fez com que os feudos, que eram propriedades territoriais, se espalhassem por diversas regiões. Como os reis não tinham subsídios econômicos e nem militares para proteger as populações dessas áreas, a responsabilidade passou a ser dos senhores feudais. Lembrando que não existia só um feudo, eram vários feudos, eram vários senhores feudais. E esses feudos era proteção de cada senhor. Dessa forma, iniciava-se o sistema baseado no regime de servidão. O nome já está dizendo, servidão, servir, servo, no qual os trabalhadores, que eram chamados de servos, em troca de proteção, eles realizavam trabalhos agrícolas dentro de uma grande propriedade rural, onde haviam terras para cultivo, havia o castelo fortificado, haviam aldeias, pastos, bosques e outras áreas mais. Na imagem que nós estamos vendo agora, a imagem de um feudo. Na parte superior, a gente pode ver o castelo. O castelo era a moradia do senhor feudal. Era onde ele habitava. Abaixo do castelo, a gente vê que tem um manso senhorial. Toda essa área do castelo, essa área de cultivo, tudo pertencia ao senhor feudal. Tudo era uma área de produção da sua propriedade. Abaixo, na parte direita, a gente pode ver o manso servil. O manso servil era a área destinada à produção dos camponeses.
Era ali onde eles habitavam, era ali onde eles produziam seus alimentos. Na parte esquerda, a gente vê o manso comunal. O manso comunal era uma área pertencente a todos, onde ficava os bosques, onde ficava os pastos, onde os camponeses poderiam ir pegar lenha. Era uma área comum. Na parte de cima, a gente pode também ver o moinho. Lá em cima também os bosques. Toda essa região a gente vai chamar de feudo e o feudo é formado pelas seguintes áreas: manso senhorial, manso servil e manso comunal. A sociedade. A sociedade no feudalismo era dividida em 3 classes sociais. A primeira, o clero, tendo como principal membro a Igreja Católica. O clero era formado pelo alto clero e o baixo clero. O alto clero, o Papa, por exemplo. Baixo clero, padres, monges, abades. A nobreza era composta pelos senhores feudais, os donos dos feudos, as pessoas riquíssimas daquele período. E os servos? Que os servos eram os camponeses, aquelas pessoas das classes mais baixas, aquelas pessoas que serviam aos nobres. Aqui na imagem a gente pode ver uma pirâmide social bem definida da sociedade feudal. O rei, a gente não pode deixar de falar que o rei existia, ele tem um papel importante também, mas abaixo dele a gente vê o clero e a nobreza. Eles estão iguais porque esses dois detinham certos poderes, né, nessa sociedade. E abaixo, logo na parte inferior, tinham os vilões, os servos e os escravos. Gente, essa foi nossa aula sobre feudalismo, mas a gente tem que continuar, porque feudalismo não é só isso, a gente precisa falar mais um pouco. Mas a nossa aula de hoje a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua, que a gente precisa de falar da economia no feudalismo. Mas já temos uma atividade, vocês façam as atividades, que a gente também vai fazer a correção. Bons estudos, complementem os seus estudos tentando ler artigos relacionados ou o próprio livro de vocês. Bons estudos e até a próxima aula!